A história que lhe contaram sobre Nikola Tesla é uma mentira conveniente. Este conhecimento não foi simplesmente proibido, foi silenciosamente enterrado. Não por falta de valor, mas porque revelava demais. O maior segredo de Tesla não era como alimentar o mundo gratuitamente, mas como recriá-lo completamente. Ele não pregava fé cega ou misticismo vazio, entregava um método científico preciso, um sistema matemático para reprogramar a realidade através de frequências escalares da mente, sintonização do biocampo humano com o éter cósmico e geometria sagrada da intenção. Enquanto a maioria via apenas circuitos elétricos brilhantes, alguns poucos iniciados viram instruções detalhadas para algo muito maior. O que parecia genialidade científica isolada era, na verdade, um manual tático completo para moldar a própria estrutura da matéria através da consciência focada. E enquanto suas descobertas eram publicamente descartadas, como os delírios fantasiosos de um gênio excêntrico e isolado, agências de inteligência internacionais testavam secretamente as mesmas técnicas revolucionárias a portas fechadas, longe dos olhos do público. Hoje, você vai descobrir por que esse conhecimento foi enterrado e como ele pode mudar sua vida para sempre. Nos arquivos empoeirados de leilões discretos em Belgrado, perdido entre patentes científicas descartadas, teorias rejeitadas pela academia mainstream e documentos considerados sem valor comercial, circula há décadas a menção sussurrada de um certo diário de capa preta com fechos de metal oxidado. Um manuscrito cuja própria existência é quase uma anomalia histórica. Ele não tem aura comercial sedutora, não é citado em conferências científicas respeitáveis, não aparece em biografias oficiais. Seu nome verdadeiro é o Diário de Wardenclyffe, Experimentos com a Consciência Cósmica, escrito meticulosamente entre 1901 e 1906, durante os anos mais produtivos e misteriosos da carreira de Tesla, sob suas próprias anotações, criptografadas em uma mistura de sérvio, inglês e símbolos matemáticos únicos. O que torna este diário específico tão indesejável para as autoridades? Porque sua própria menção causa desconforto em círculos acadêmicos estabelecidos. A história oficial é simples. Após a morte de Tesla, em 7 de janeiro de 1943, o FBI confiscou imediatamente todos os seus pertences pessoais, mais de 80 troncos cheios de documentos, protótipos e anotações. Oficialmente, após uma análise cuidadosa, a maioria foi devolvida à família na Iugoslávia. Mas um pequeno diário de capa preta com fechos de metal simplesmente desapareceu dos registros oficiais. Até agora. Em março de 2019, em um leilão extremamente discreto realizado nos subterrâneos de Belgrado, um conjunto de anotações criptografadas e diagramas inexplicáveis, considerado oficialmente apenas rabiscos pessoais de um gênio excêntrico sem valor científico, foi arrematado por exatamente 33 mil euros por um comprador anônimo que nunca se identificou. Esse era o código perdido. Mas por que Tesla, um homem que publicava suas descobertas abertamente e até as demonstrava em público, esconderia suas descobertas mais importantes em códigos complexos? Por que não publicar essas informações revolucionárias, como fez com a corrente alternada, o motor de indução ou a transmissão sem fio? A resposta está no que ele descobriu durante seus experimentos mais secretos e no que essa descoberta específica significa para o controle total da realidade, como a conhecemos. Tesla não estava apenas investigando eletricidade, magnetismo ou energia. Estava decifrando metodicamente a linguagem fundamental da própria criação. O código oculto que conecta diretamente consciência individual e matéria física.
Suas anotações finais não falavam de volt, amperes ou watts. Falavam obsessivamente de frequências específicas da consciência humana. Energia de ponto zero acessível, através da mente treinada, e campos morfogenéticos invisíveis que respondem instantaneamente à intenção genuinamente focada. E quanto mais ele se aprofundava nessa pesquisa perigosa, mais perigoso ele próprio se tornava. Não para a ciência estabelecida, mas para todo o sistema de poder financeiro e político que governa nossa realidade percebida. Ao contrário de suas famosas patentes públicas sobre corrente alternada, bobinas de Tesla e transmissão de energia sem fio, este diário secreto não ostenta fórmulas matemáticas convencionais ou diagramas técnicos de circuitos elétricos. Sua linguagem é surpreendentemente técnica, direta e quase clinicamente precisa. Mas o que ele revela, ou melhor, o que ele sistematicamente implica através de experimentos documentados, questiona fundamentalmente tudo o que pensávamos saber sobre consciência humana, natureza da realidade física e o papel ativo da mente individual em projetar e sustentar o universo material. Muito antes do advento oficial da física quântica moderna, décadas antes de Max Planck ou Albert Einstein, este diário já descrevia detalhadamente frequências escalares da mente humana capazes de alterar diretamente a substância da realidade, energia de ponto zero da consciência focada que reacende e modifica planos sutis do ser, e geometria sagrada da intenção que sustenta e programa o cosmos aparentemente sólido. Tesla descobriu experimentalmente que a consciência humana individual opera naturalmente em frequências específicas e mensuráveis, que podem ser conscientemente sintonizadas, amplificadas e direcionadas com precisão matemática, exatamente como ondas de rádio ou sinais telegráficos. O código secreto descrevia um processo revolucionário de exatamente 3 etapas fundamentais, testado e refinado ao longo de anos. Primeira etapa: sintonização frequencial. Através de técnicas de respiração rítmica específicas, combinadas com posturas corporais precisas para acalmar completamente o ruído mental constante e sincronizar as ondas cerebrais com o que ele denominava tecnicamente de frequência fundamental da criação cósmica, medida em exatos 7,83 Hz. Segunda etapa: construção do molde energético, usando visualização estruturada e sistemática para criar um molde energético tridimensional, uma matriz de informação pura que funcionaria como um template ou blueprint para a realidade física, manifestar de acordo com especificações exatas. Terceira etapa: transmissão direcionada, projetando essa imagem mental construída com intenção absolutamente concentrada e emocional, forçando literalmente o campo quântico subjacente a obedecer e materializar o padrão mental estabelecido na etapa anterior. Tesla descobriu através de centenas de experimentos que o universo não é fundamentalmente sólido ou fixo. É pura informação, vibrando em diferentes frequências específicas, e a mente humana, quando corretamente sintonizada através do método descrito, pode conscientemente reescrever essa informação básica. Ele testou isso secretamente durante anos em seu laboratório de Wardenclyffe. Seus experimentos oficiais não eram apenas sobre transmissão de energia elétrica sem fio, eram simultaneamente sobre transmissão de intenção consciente pura através do éter cósmico. As anotações pessoais descrevem resultados completamente impossíveis pela física da época. Alterações dramáticas no crescimento acelerado de plantas, mudanças comportamentais instantâneas em animais, até mesmo modificações na estrutura molecular da água pura, tudo através do poder disciplinado da consciência individual focada.
Tesla documentou que conseguia influenciar o clima local, acelerar processos de cura, até mesmo afetar o comportamento de pessoas à distância. Tudo através da aplicação sistemática de seu código secreto. Este não era misticismo oriental ou ocultismo europeu. Era engenharia pura da consciência. Um sistema completamente replicável e ensinável para reprogramar a realidade desde sua fundação quântica mais básica. O conteúdo revolucionário foi sistemática e silenciosamente empurrado para os domínios desacreditados do folclore científico e pseudociência. Rótulos acadêmicos como pseudociência ou fantasia metafísica foram institucional e deliberadamente afixados a este conhecimento específico com zelo quase religioso. Por que exatamente? Porque enquanto este conhecimento perigoso era publicamente ridicularizado pela mídia e academia, ele continuava sendo secretamente aplicado, discretamente e sistematicamente pelas mãos certas, em técnicas avançadas de publicidade subliminar, propaganda militar de guerra psicológica e até em operações de inteligência militar altamente classificadas. J.P. Morgan, o poderoso financiador que abruptamente e sem explicação cortou todo o funding milionário de Tesla em 1906, não temia realmente a energia livre ou a eletricidade gratuita. Temia algo infinitamente mais perigoso para seu império. Um mundo onde cada pessoa comum pudesse conscientemente manifestar sua própria realidade material. Imagine conscientemente um sistema econômico onde a escassez artificial não é mais controlável por bancos, onde a doença crônica não é mais infinitamente lucrativa para farmacêuticas, onde o poder político não é mais centralizável em poucas mãos. Esse era o verdadeiro perigo existencial do código secreto de Tesla. Não era simplesmente uma invenção tecnológica, era uma revolução ontológica completa, uma mudança fundamental na natureza da realidade humana. Décadas depois, os documentos militares desclassificados do projeto Stargate da CIA revelaram oficialmente que o governo americano estava sistematicamente testando a visão remota e a influência psíquica à distância, desde os anos 1970. Estariam eles secretamente tentando decifrar e weaponizar o trabalho perdido de Tesla. Os arquivos liberados mostram experimentos quase idênticos aos descritos no Diário Perdido. Usar a consciência treinada para afetar sistemas físicos à distância, alterar resultados de eventos futuros através de intenção focada, até mesmo influenciar o comportamento e decisões de pessoas específicas através de projeção mental direcionada. A diferença crucial? O governo estava tentando militarizar e weaponizar o que Tesla havia descoberto como uma ferramenta de liberação e empoderamento humano universal. E não foram apenas os americanos. Documentos russos liberados após a queda da União Soviética revelam pesquisas paralelas e similares. Programas como o Projeto Grill Flame americano e experimentos soviéticos com psicotrônica. Todos ecos distorcidos e militarizados do trabalho original pacífico de Tesla. Hoje, cientistas respeitados como o Dr. Joe Dispenza redescobrem que a mente pode curar o corpo através de estados alterados de consciência. Greg Braden documenta cientificamente a ressonância mensurável entre o coração humano e o campo magnético da Terra. Lynn McTaggart prova experimentalmente que grupos de pessoas podem afetar sistemas físicos através de intenção coletiva coordenada. O Instituto HeartMath confirma que estados emocionais coerentes afetam sistemas eletrônicos à distância. A Universidade de Princeton documentou por décadas que a consciência influencia geradores de números aleatórios. Todas essas são redescobertas científicas do que Tesla já sabia e aplicava um século atrás.
A diferença é que agora temos a linguagem acadêmica e os instrumentos para validar experimentalmente o que ele descobriu intuitivamente. Mas por que isso ainda permanece nas margens da ciência mainstream? Por que não é ensinado nas universidades? Por que não revolucionou completamente nossa civilização? Porque revolucionar completamente nossa civilização é exatamente o que faria. Aqui reside a verdadeira heresia fundamental. O código secreto de Tesla não exige fé cega, moralidade religiosa imposta ou êxtase místico incontrolável. Seu foco é puramente técnico, direta e estruturado metodicamente. É um verdadeiro tratado de engenharia avançada da consciência humana. Sua proposta é revolucionariamente clara. A realidade não é algo que você passivamente sofre, é algo que você ativamente configura. Tesla entendeu profundamente que vivemos em um universo fundamentalmente participativo. Não somos observadores passivos de uma realidade fixa e imutável. Somos co-criadores conscientes e ativos de um campo quântico infinitamente maleável e responsivo. O código revela que cada pensamento individual, cada emoção específica, cada intenção direcionada emite uma frequência única e mensurável. Essas frequências interagem diretamente com o campo quântico, o éter que Tesla tanto estudou obsessivamente, criando padrões de interferência complexos que se materializam diretamente como nossa experiência física cotidiana. Isso significa cientificamente que você não está à mercê das circunstâncias externas. Você é o programador principal das circunstâncias. Tesla documentou que quando você domina conscientemente essas frequências, você pode literalmente reprogramar sua realidade como um engenheiro programa um computador. Saúde, relacionamentos, abundância financeira, oportunidades, tudo se torna programável através da consciência corretamente aplicada. Essa é a soberania interna absoluta, a única revolução que o sistema estabelecido jamais pode tolerar ou controlar. É por isso que o diário secreto de Tesla representava uma ameaça silenciosa, mas existencial. Ele não estava vendendo fé religiosa ou filosofia abstrata. Estava oferecendo autonomia técnica e poder individual. Imagine conscientemente um mundo onde a cura não vem de uma pílula cara, mas da sua própria mente treinada. Isso derrubaria uma indústria farmacêutica de trilhões de dólares. Imagine um sistema onde a abundância não é distribuída por bancos centrais, mas manifestada pela consciência individual disciplinada. Isso tornaria o controle financeiro completamente obsoleto. Imagine uma sociedade onde cada pessoa tem acesso direto e pessoal ao poder criativo fundamental do universo. Isso dissolveria instantaneamente todas as hierarquias de poder que governam o mundo. O código de Tesla não é apenas sobre manifestação pessoal ou sucesso individual. É sobre liberação coletiva completa de um sistema que nos convenceu falsamente de que somos vítimas impotentes de forças externas incontroláveis. Quando Tesla escreveu que se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, ele não estava sendo poético ou filosófico. Estava sendo absolutamente literal e técnico. Ele descobriu que sua consciência individual é uma estação transmissora natural. Você já está enviando sinais para o campo quântico a cada momento que respira. A diferença é que agora você pode fazer isso conscientemente, intencionalmente e com precisão. Esta é a verdadeira tecnologia perdida da humanidade. Não é uma máquina externa que você opera, é uma capacidade interna que você desperta e desenvolve. E uma vez despertada através do método correto, não pode ser desligada, não pode ser confiscada por governos, não pode ser regulamentada por leis. É sua por direito natural, é sua por natureza cósmica, é sua por escolha consciente.
Então, por que este diário revolucionário foi deliberadamente esquecido pela história? Porque sua função verdadeira não era ser publicamente celebrado ou academicamente estudado. Era ser discretamente descoberto por aqueles que estavam evolutivamente prontos para lembrar sua própria natureza. E talvez, apenas talvez, esse momento histórico tenha finalmente chegado. Vivemos em uma era única onde a física quântica mainstream finalmente confirma o que Tesla sabia intuitivamente há mais de um século. A consciência não é um subproduto acidental da matéria, mas sua causa fundamental e primária. Onde neurocientistas respeitados como Dr. Eben Alexander documentam que a mente pode operar completamente independente do cérebro físico, onde institutos como o HeartMath provam que estados emocionais coerentes afetam sistemas eletrônicos à distância, onde universidades como Princeton confirmam que a consciência influencia a realidade física. O código perdido de Tesla não é mais uma anomalia científica isolada. É uma necessidade evolutiva urgente para a nossa espécie. Porque estamos enfrentando desafios planetários que não podem ser resolvidos apenas com tecnologia externa tradicional. Precisamos urgentemente de tecnologia interna avançada. Precisamos coletivamente lembrar como usar nossa consciência como uma ferramenta precisa de criação. Não é coincidência que você chegou até aqui hoje. Não é acaso que essas informações estão ressurgindo agora. Você está sendo chamado para something infinitamente maior que sua vida atual. O sistema estabelecido pode tentar suprimir essa informação, mas não pode suprimir sua natureza essencial. Você nasceu com essa capacidade. Você sempre teve esse poder adormecido. A única diferença é que agora você tem um manual técnico de instruções. Mas lembre-se, este conhecimento não é para todos. É exclusivamente para aqueles que estão prontos para assumir responsabilidade total pela sua realidade. Para aqueles que preferem ser criadores conscientes a vítimas inconscientes. Se você sente que este é o seu momento, se você sente que foi chamado para despertar seu poder adormecido, então é hora de agir decisivamente. Porque Tesla não desenvolveu esse código para que permanecesse enterrado para sempre. Ele o desenvolveu para que você pudesse usá-lo. Escreva nos comentários: Tesla estava certo se você sentiu a chamada. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Porque a revolução da consciência não acontece sozinha. Ela acontece quando pessoas despertas se conectam. Até o próximo vídeo, lembre-se, você não está aqui para sofrer a realidade. Você está aqui para criá-la. E agora você tem as ferramentas para fazer isso.